Então, eu peço a vocês que se inscrevam, que divulguem o canal que tem feito um trabalho dedicado no Telegram, no Twitter, e um canal que quer, com isso, levar a conscientização às pessoas, de um modo geral, que nós não precisemos entrar num jogo de polarização em relação ao interesse nacional que seja dependente de potências externas. Nós temos tudo aqui para que seja diferente. O jogo perigoso que nós temos é que as potências, a partir da sua capacidade de gerar polarização, criem para a sociedade brasileira a ideia da divisão que não nos permita raciocinar em torno da possibilidade de criarmos aqui um elo efetivo, forte, de poder fundamental, capitaneado pelo Brasil. Esse é o ponto fundamental. Eu acho o seguinte, eu quero fazer um comentário também, até baseado em conversa que tive com amigos hoje, em conversa que tive no Twitter e fora dele também, que um país independente, verdadeiramente independente, atenção Brasil, um país independente, ele não pode permitir que organizações não governamentais, ONGs estrangeiras, e não estou generalizando minha crítica às ONGs, mas que, sob o manto de organizações não governamentais, opere agência de inteligência estrangeira no seu território com o objetivo de desinformação e de divisão da sociedade. Esse é um ponto sério. Independente de chamar a gente de fascista, de comunista, de taxista, do que quiser. Isso é balela, não me importa. Pessoalmente, não me diz nada. Não me importa porque eu sei da defesa dos valores que efetivamente são parte, inclusive, intrínseca da minha formação. Agora, eu digo, um país sério, que tenha líderes competentes e minimamente corajosos, ele não pode permitir que se crie na sociedade uma impressão de que dividi-la é irremediável, sob o ponto de vista de que, enquanto isso ocorra, nós tenhamos os interesses nacionais subjugados. O Brasil precisa colocar para correr todo mundo que operar sob um manto que seja fora da legalidade, ainda que com cobertura de poderosos, para cindir a nossa sociedade. A gente sabe que existe. A gente sabe que existe. E a gente sabe que, por vezes, por falta de competência histórica, por falta de percepção, ou por primeiro colocar interesses partidários, pessoais, ególatras, egocêntricos e tudo mais, ou por medo, as pessoas permitem que isso aconteça e isso vai se perpetuando. Nós estamos chegando a uma situação onde nós temos um risco grande, inclusive de conflagração, tomara que não seja de cunho até fratricida, em função da falta de coragem de enfrentar esse tipo de coisa no Brasil. Ou da falta de capacidade de perceber isso. Tudo leva a crer, o pessoal está falando muito sobre sabotagem nesse gasoduto, tudo leva a crer, porque até inclusive as partes falam sobre gasoduto. Talvez uma crie para outra a narrativa de que a Rússia foi responsável, que os Estados Unidos foram responsáveis e tudo mais. Eu creio que o que aconteceu não foi aleatório. Eu creio que não foi aleatório. Tá? Falta de coragem, é falta de coragem. Sabe por que é falta de coragem, Leonardo Castro? Porque as pessoas se acomodam. Porque as pessoas se acomodam. Porque ela quer levar aquela vidinha dele, aquela vidinha gostosa dele, sem nenhum tipo de atribulação. Então não vai tocar na ferida. Né? Não vai tocar na ferida. Então deixa correr. Está cheio de gente aí que está claramente envolvido com interesses estrangeiros em organizações não governamentais. Mas não sai CPI de ONG. Não sai. Por que não sai? Quem não deve, não teme. Aqui o Maurício Gonçalves, boa noite. A Úrsula tem Layer até no nome. É quase isso, Maurício. Um abraço para você, obrigado pelos superchats. Hecatombe nuclear. O Brasil reconhece referentes, Rogério? Duvido, hecatombe nuclear. Duvido. Duvido. Eu acho que o Brasil ele tem tido, nesse aspecto, uma política relativamente inteligente de se abster dessa percepção, sob o ponto de vista de se incompatibilizar com uma parte ou com outra. Nesse aspecto, a política externa do Brasil, nesse quesito, me parece inteligente. Tá? Me parece inteligente. Fato é que me parece inteligente. Não creio que o Brasil reconheça referentes. Se a China não vai reconhecer os referentes, né? Tendência de países que possam fazê-lo, eu acho que você tem que pegar a lista de países que votaram pela possibilidade do Zelensky falar remotamente na ONU. Foram 7. O Brasil esteve entre os 19, se não me falha a memória, que se absteve.
Então, a imensa maioria da chamada comunidade internacional, represente o que vocês queiram atribuir, é contra. Tá? É contra. Muitos países, inclusive, que são aliados à Rússia, por questões internas. Por questões internas. Por exemplo, a Sérvia em relação à questão do Kosovo. A Sérvia não pode reconhecer, por mais que você não tivesse um governo liberal na Sérvia, próximo de Londres, o governo da Sérvia tem um paradoxo, que é a questão do Kosovo, dos limites administrativos do Kosovo, onde ele está brigando para países que deram reconhecimento, retirem esse reconhecimento. Então não vai fazer. O Irã não vai fazer. Ele tem minoria curda, minoria turco-azeri, minoria árabe, ele não vai fazer. Quem pode fazer é a Síria, tem um comprometimento muito forte com a Rússia, eventualmente a Venezuela, talvez a Coreia do Norte. Tá? É pegar a relação de países, aí, a Belarus provavelmente, é pegar a relação desses 7 países que votaram contra a fala remota do Zelensky. Esses são os aliados mais fortes e efetivos da Federação Russa. E em relação também a não terem essa questão dos paradoxos e ambiguidades em relação à própria política interna. Tá? Gente, a situação da Rússia também não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não basta ter armas nucleares. Vejam o que aconteceu no Paquistão. A arma nuclear é importante como poder dissuasório, mas não basta.